Olá, olá, seja bem-vindo a esta série Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Eu vou enveredar nesse caminho dos corpos multidimensionais, mas eu estou falando um pouquinho de cada corpo desse, porque depois eu vou trazer coisas mais forte nas evidências científicas. Mas eu estou trazendo porque pessoas precisam entender esse início para compreender o que vem depois. Então, às vezes, eu comecei falando dos animais, a possibilidade da existência da alma dos animais, vários fenômenos nessa direção, e comecei a falar essa semana, essa hoje é a 16ª aula. Eu comecei a falar nos corpos multidimensionais e eu comecei falando, porque eu usei essa técnica, porque eu estou usando a filosofia espírita como base filosófica minha para o trabalho que eu estou fazendo, para as evidências. E, naturalmente, eu peguei, na filosofia espírita, ele admite o corpo, o perispírito e o espírito. Mas isso é uma maneira que ele trouxe didática. Mas o André Luiz chama a atenção da divisão desse perispírito, ele chama a atenção. E eu peguei um trabalho que um dos que eu vou usar muito é o professor Jorge André, como eu vou usar muito o Hernani Guimarães, e vou usar muito trabalhos também do Décio Andoli. Décio Andoli está fazendo um bom trabalho sobre a fisiologia transdimensional, que é um livro dele, mas ele tem um livro mais recente que é do corpo, da alma ao corpo, que traz algumas coisas que eu vou citar mais, porque o Décio Andoli, eu chamo ele de garimpeiro da fisiologia transdimensional. Então, eu nesses corpos, eu usei uma parte do trabalho do Jorge Andréa. Então, ficou aqui o corpo, o inconsciente puro, o inconsciente passado e o inconsciente atual. Aí fica o perispírito, fica o corpo mental, o perispírito e o duplo etérico. No entendimento do espiritismo, o perispírito e o corpo mental, perispírito e duplo etérico é perispírito. Mas isso didaticamente vale a pena separar, porque até mesmo num processo por exemplo, de dupla saída do corpo, uma projeção astral que eles usam, essa projeção, ou o corpo durante o sono, o espírito sai, normalmente ele leva o perispírito com ele, e geralmente o perispírito leva com ele, e o corpo mental. E o duplo etérico normalmente fica junto do corpo. Aqui no caso eu usei um cavalinho seguindo, porque podia botar outro animal, eu desenhei um cavalinho aqui nesse local. Lógico que o Jorge André não fez, porque o Jorge André fazia com gente. Então, na vez passada, eu falei do corpo muito rápido, que tem que ser nesse início rápido, para depois, quando eu trouxer material, que eu vou trazer muito material mesmo, inclusive estudo do comportamento dos animais, que vai abrir um leque de entendimento. Porque o estudo do comportamento dos animais, eu vou pegar a fisiologia vindo do meio até chegar o cérebro do animal, o sistema nervoso, e que essa já é provada, já está ali. E depois eu vou pegar também essa fisiologia vindo daqui do inconsciente puro até chegar o animal, como é que vai andar. Então eu falei desses três. Eu vou hoje falar do corpo mental. O corpo mental. O duplo etérico e o perispírito, que seria o que o povo chama de corpo astral, já tem bastante materiais de evidências científicas que você pode trabalhar isso. O corpo mental, essa parte aqui, essa aqui eu botei, que ficou nessa corzinha aqui verde,
Esse duplo corpo mental, ainda não temos materiais capazes de dimensionar ele. Não tem, porque o princípio inteligente, quando ele se une com o princípio material, esse início desse princípio material é o corpo mental. Esse corpo mental é como se fosse, teoricamente, para você entender, é como se fosse uma capa da parte mental do princípio inteligente, essa parte mental. Então é por isso que é como se fosse, se você pegar um caminho agora, fazendo o caminho contrário, então é como se fosse aqui, ó, aqui está o duplo etérico, o perispírito e o corpo mental. É como se o corpo mental estivesse protegendo, cobrindo o inconsciente atual, inconsciente passado e inconsciente puro. É como se ele fosse uma capa. Isso em termo teórico, para você discutir em termo teórico. Mas esse corpo mental, você só vai encontrar algumas explicações em manifestações de comunicações espirituais. Os esoteristas falam dele, a turma que trabalha com o espiritualismo de um modo geral oriental fala dele, e o espiritismo fala dele. E esse corpo mental tem um livro do Chico Xavier, Caminho da Luz, e que ele deixa bem claro ali, o Emmanuel chama a atenção, que esse corpo mental é que vai dar origem a todo o perispírito, porque é como se fosse o início do princípio material que está unido com o princípio inteligente. Ele vai formar, porque até mesmo o corpo físico, a base está lá atrás. Por exemplo, o perispírito que vai dar origem ao corpo físico, que é o corpo etérico, então, que é o modo etérico que vai dar origem. Mas, na realidade, no processo evolutivo, o próprio perispírito vai se formando. Então, é como se aqui no corpo mental está armazenado as informações do futuro. Então ele vai formando, porque o espírito, o princípio inteligente, ele tem a vivência, repete, reencarna, desencarna, e essas vivências faz com que vá formando-se. A proporção que o perispírito for se formando, vai mudando alterações do corpo, porque o corpo vai obedecer isto. Então o homem, para ter esse corpo que tem, custou muito lá atrás. A doutora Ivênia, num livro didático dela sobre neurologia, neurologia que é usada na Universidade Veterinária, de um modo geral, ela chama a atenção que durante 3 bilhões de anos só existia ser unicelular. Depois, há 700 milhões de anos, começou a existir ser multicelular. Então você imagina o trabalho que vai custando para esse corpo mental fazer essa caminhada. Então os espíritos, o André Luiz chama a atenção disso através das obras psicografadas pelo Chico Xavier, o Emmanuel chama a atenção disso, e normalmente nas obras esotéricas, nas obras indianas, ele chama muita atenção disso. E isto, alguém que vai dizer, mas você está baseado sem lógica. Não, tem evidências científicas. Aqui você pode falar da energia vital, aqui você pode falar. Do corpo mental, começa onde tem os chakras. Os chakras, tem chakra no corpo mental, como tem no perispírito e no duplo etérico. Então nós podemos falar em chakra do corpo mental. Então nós podemos falar disso. Aí alguém vai dizer, você está fora da ciência falando chakra. Não, a medicina ayurvédica é a medicina oficial da Índia. A medicina ayurvédica é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. É reconhecida
por quase todos os países de bastante civilidade. Por exemplo, na Inglaterra existe a medicina ayurvédica. Nos Estados Unidos tem estados que têm medicina ayurvédica. Na Alemanha tem, na França tem, em vários países da Europa tem, na Ásia tem. Então, se alguém diz que alguém fala, você está falando isso é anticientífico, então, se é anticientífico, você me explique, diga que a Organização Mundial de Saúde ela não trabalha com a ciência, porque ela que diz que existe. Você vai dizer que o Ministério de Saúde da Inglaterra é anticientífico, porque ela existe. O Ministério da Saúde da França, da Alemanha, desses países civilizados todos existe. Então, na realidade, anticientífico é você que está dizendo que eu estou fora da ciência. Então, eu posso discutir isso como ciência também. E agora, se você é dogmático e não acredita, só acredita nos dogmas científicos seus, então pronto. Você acredita que o espírito não existe espírito para você. Não existe princípio inteligente, não existe perispírito, não existe corpo mental, não existe. Então esse material do corpo mental, ele é muito interessante por ser o início, ele está próximo da pureza do princípio material. Está próximo. Então é como se esse princípio material, aí agora é uma interrogação minha. Não estou dizendo que minha. Se esse princípio material está na pureza lá do princípio material e as coisas de Deus são eternas, então a impressão que eu tenho é que o princípio, o corpo mental, ele vai acompanhar as pessoas o tempo todo. Esse perispírito aqui, o corpo etérico, ele vai se desgastando com o correr do tempo. Mas o corpo mental é como se ele ficasse com ele. Ele tem essa forma. Então é como se fosse matéria eterna. Então, se o pensamento que é um atributo do espírito, e ele é usado, a fábrica porque o pensamento é material. Então a matéria ele busca aonde? Onde tem matéria, matéria do corpo mental para cá. Então se ele vai buscar material no corpo. Se ele vai ter pensamento egóico, pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, de tristeza, ele vai buscar material aonde? No perispírito. Agora, se ele tem pensamento de amor, de bondade, de alegria, de paz, de fraternidade, o material é encontrado no corpo mental. O corpo mental. Porque esses corpos multidimensionais dos animais é bem interessante. Está ali, está aqui. O corpo, não é? O duplo etérico, o perispírito, o corpo mental e essa parte espiritual, do inconsciente passado puro e do inconsciente atual. Então é como se fosse corpo superposto. Superposto, porque aqui está separado, porque é didático, mas como se fosse superposto. E ele diz, pode ocupar dois corpos no mesmo lugar? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar se tiver a mesma frequência. Mas se tiver frequência diferente, ele pode ocupar. A frequência do corpo mental é uma frequência muito diferente da frequência do corpo. Por quê? Porque quanto maior a frequência, mais ele vai ficando mais sutil. Quanto mais grosseira a frequência, ele vai ficando mais próximo do corpo. Então, esse corpo mental, ele tem uma frequência que só acima da frequência dele é que você vai existir, por exemplo, no corpo do inconsciente passado. Desse inconsciente passado, que eu prefiro dizer o seguinte, é como se tem pessoas que chamam corpo causal. Eu diria o seguinte, campo causal, eu preferia. Os orientais chamam isso como campo causal. Eu diria campo, um campo, não um corpo causal. Porque como é que o material passa aqui do perispírito para aqui, do corpo mental para aqui, eu vou mostrar depois umas reações que quem melhor pôde explicar isso é o Dr. Hernani Guimarães, ele trabalhando na ideia do magnetismo, para que a gente é um cientista que eu vou usar muito os trabalhos dele, porque eu considero o Hernani um dos maiores cientistas
do planeta e ainda pouco conhecido aqui no nosso meio. Então esse corpo mental, ele tem uma frequência muito grande. Então esse material aqui já é muito sutil. Já é muito sutil, porque esse material aqui, segundo alguns esoteristas, é como se fosse um material, uma informação mais concreta, intelectual concreta. E no corpo do inconsciente passado é como se fosse uma informação mais abstrata, que ele está chamando a atenção. Então você veja, a questão da frequência dele. Só que ele tem chakras, e como tem chakras, tem nariz. Ele vai formar, é como se formasse caminhos para levar na direção do corpo, caminho. Porque o Jorge Andréa usou um termo muito interessante. Ele pega esses corpos, ele diz o seguinte: você tem um caminho que vai do inconsciente puro até o corpo, porque a informação aqui do inconsciente puro precisa chegar do corpo. Mas como é que ele chega? Então existem caminhos que ele chamou caminho centrífugo, que sai daqui do inconsciente puro para o corpo. Mas tem informações que vêm também do corpo aqui para o inconsciente passado. Vem essa informação. E essa informação, quando vem, ele chama caminho centrípete. Então, existe caminhos que levam às informações e caminho que traz as informações. As informações nesse nível mental é uma informação de alta frequência, Tudo indica que é uma reações magnética-elétrica. Em vez de eletromagnética, é magnética-elétrica. Mais magnética. Porque o campo magnético, a caminhada magnética, ela forma campo elétrico. E vai fazendo, por esses caminhos vão passando. Só que o chakra funciona como se fosse um transformador. Ele transforma a frequência da vibração que está indo aqui para cair numa frequência menor para o perispírito poder suportar. Como o perispírito também vai, com o chakra dele, vai formar frequências menores para poder cair no corpo etérico. E o corpo etérico também vai fazer frequências para cair no corpo. Só que no corpo etérico, além do chakra que teve, ele tem aqui agora os canais mediastinos da acupuntura, estudado pela acupuntura, que já tem evidência científica que isso é verdade. Como tem evidência científica do trabalho dos chakras, que existe. Agora, se a pessoa diz os canais de mediastino não existem, como ciência, mas a acupuntura diz que existe. E a acupuntura é reconhecida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive pela Associação Médica Brasileira, como Associação Médica de vários países do mundo. Se ela não for científica, então essas associações todas também são anticientíficas, que está falando. Então esse corpo mental abre um leque de grande entendimento. A frequência dele é que vai fazer a diferença. É nessa frequência que vai passar. No corpo mental. Agora, como é que do corpo mental vai passar para os outros as informações? Eu vou trazer o trabalho do Hernani que eu disse. Pode passar porque radiações que pode causar no corpo de radiações, porque nós ainda não temos material para falar sobre evidência científica para trabalhar material demonstrativo da existência do corpo mental. Nós ainda estamos nos valendo dessa informação do corpo mental com algumas informações mediúnicas, mas essas informações confirmam pela lógica, pelo trabalho dedutivo e a lógica filosofal que a própria Espiritismo traz, que é verdade. Agora, nós vamos ainda precisar mais tempo, porque nós temos ainda material hoje que já dá para dimensionar esse corpo etérico, já dá para dimensionar o corpo, o perispírito, o corpo astral. O corpo mental, por enquanto, porque nessa frequência nós não temos nada ainda que possa nos ajudar a compreender. Aparece agora a física quântica abrindo um leque de compreensão nessa área, porque a física quântica trabalha com partículas e o estudo das partículas atômicas abre um leque para você poder entender
um pouco esse caminho do corpo mental. Então esse corpo mental, eu estou só dando assim um arranjo, mas nós vamos voltar a falar com ele de tudo, porque eu tenho que trazer o caminho daqui até aqui. Como é que isso vai passando para chegar aqui? Existem caminhos que nós ainda estamos longe de entender. Como é que nós vamos entender o que está acima do inconsciente puro, que seria a essência divina de cada um, o verdadeiro eu? Nós estamos longe ainda de entender como é que a mensagem de Deus faz alterar a nossa frequência, que a gente tem no inconsciente puro todas as virtudes divinas. Como é que ela trabalha isto? Nós ainda estamos longe de entender qual é esse mecanismo. Podemos fazer algumas deduções, algumas hipóteses, que pode ser verdadeira ou não. Mas eu queria chamar a atenção agora para esse corpo mental, para dizer que ele tem essa frequência, que provavelmente os átomos do corpo mental devem ser, talvez, maiores do que os átomos do corpo do perispírito. Porque os átomos do corpo do perispírito são átomos grandes. Por isso que ele, para se comunicar com o corpo físico, precisa de moléculas imensas para poder fazer essa conexão com os átomos grandes do corpo do perispírito. Eu vou encerrando aqui hoje nessa parte, mas eu garanto que vou voltar muitas vezes nesse assunto, porque esse assunto é importante para a nossa compreensão. Eu queria agradecer a vocês. Esse início eu estou falando desses corpos porque preciso para o que eu vou depois aprofundar nessa área. Que Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso sobre essa série Princípio Inteligente, assim, os corpos multidimensionais nos animais. Até o próximo encontro nosso.